Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 1º de julho de 2021 e o título é A Ilha. Como diz uma frase citada com tanta propriedade pelo querido amigo Sérgio Ludman, do canal Índigo Sentido, abre aspas, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. De José Saramago, fecha aspas. É preciso se distanciar para enxergar a paisagem, para se perceber o que é necessário preservar e o que devemos despoluir. Quantas belezas existem e, no entanto, nunca havíamos reparado? E quantos pequenos paraísos secretos precisam ser retirados das sombras? A etapa seguinte será abrir caminho na mata fechada para permitir a entrada de luz. O trabalho é árduo, porém a vista vale a pena. Para desfrutar a paz e a beleza desses recantos paradisíacos, é preciso percorrer a trilha, correr os riscos e vencer os desafios. Nada está fora, tudo está dentro. Todos buscamos paz e equilíbrio, e também a tão sonhada e mal compreendida felicidade. Porém, sempre a procuramos ao nosso redor, em outras pessoas ou coisas. Mas, repito, nada está fora, tudo está dentro. E só descobrimos isso ao nos distanciarmos e nos comportarmos como observadores de nós mesmos. Observadores das situações e relacionamentos nos quais estamos tão envolvidos que não percebemos onde se encontram os nós a serem desatados, o emaranhado a ser desfeito. É assim que descobrimos que as soluções estão dentro. Lá se encontra o fio da meada, por onde conseguimos começar a dirimir todas as questões que nos impedem de fluir. Por isso, sair da ilha é crucial. Observe todos os seus recantos e esconderijos. Explore todas as direções. Trace um mapa detalhado. Sinalize as armadilhas e aí sim, desfrute de todo o território de forma aprazível, leve e segura. O paraíso é todo seu. Então vamos lá. Nós, somos, cada um de nós, somos aí uma ilha. E, de uma certa forma, porque nós somos seres com peculiaridades, indivíduos com características individuais, e que cada uma dessas ilhas acabam formando aí o arquipélago da humanidade. Só que muitas vezes, quando essa frase diz que a gente precisa sair da ilha para enxergar a ilha, porque quando você está dentro ali, se você imagine, que você esteja dentro de uma ilha, e você está ali andando pelos caminhos da ilha, você está vendo assim pedaços, árvores, mata, aí você vê um rio ali e tal. Se você se afasta, você consegue ter uma ideia do todo, de toda aquela beleza, de tudo que aquela ilha, dentro de todo o contexto, na sua integridade toda, representa, uma beleza cheia de fartura, de diversidade, de fauna, de flora, e olhando de fora a gente consegue ter uma ideia de toda esta amplitude, de tudo que é aquela ilha, de tudo que ela representa. E às vezes a gente está vivendo situações, e quando a gente está ali no meio, da confusão, no meio do caos, muitas vezes a gente não consegue pensar com clareza, perceber as coisas, agir de forma lógica, e acaba não conseguindo enxergar a realidade, entender os fatos, entender o que está acontecendo de verdade. E nesse caso, às vezes a gente tem que parar, refletir, se distanciar um pouco, olhar a situação que a gente está vivendo como se a gente fosse uma outra pessoa. Se fosse, aí você pensar. Se fosse uma outra, eu estivesse vendo uma outra pessoa, um amigo, alguma pessoa querida, passando por essa situação, qual
conselho que eu daria? O que eu acho que qual atitude eu acho que essa pessoa deveria tomar? Né? Então, é uma forma da gente observar o que está acontecendo com a gente e ter uma facilidade maior para buscar uma solução, para abrir uma porta, para abrir uma janela e sair, né, daquele caos. Então, esse texto é para que a gente crie ferramentas para conseguir lidar com algumas situações, com alguns desafios que acontecem na nossa vida, né? Porque muitas vezes, quantas vezes a gente já se deparou com situações de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente gosta, que a gente está olhando de fora e a gente está percebendo coisas que a pessoa não está percebendo, né? Vamos citar um exemplo, você está vendo que a pessoa está numa relação tóxica, está sendo desvalorizada, está sendo desrespeitada, e a própria pessoa não percebe. Tanto é que se você, às vezes a gente tenta conversar e a pessoa vai criando desculpas, né, para justificar e manter a situação daquela forma e não sair da zona de conforto, que nem no caso nem estaria tão confortável assim, né? Mas não ter que tomar atitudes e arcar com as consequências, né? Assumir a responsabilidade, assumir o controle da própria situação. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com a gente. Então, às vezes, a gente está nesse lugar de não estar percebendo que às vezes a gente está vivendo situações que pedem atitudes e a gente não consegue tomar essas atitudes, não consegue achar as soluções, porque a gente está focado ali no problema, a gente está enfiado ali, né? No meio ali da areia movediça e se afundando, e a gente não consegue buscar as saídas, buscar as formas de se livrar daquilo. E o fato de você conseguir parar e se distanciar e olhar para a situação como se você fosse apenas um observador, é uma forma de você conseguir, muitas vezes, né, nesse diálogo interno, achar aí, né, as soluções, achar as possibilidades de solucionar, né, o problema ou de criar formas de se adaptar com certas situações, né? Que, como eu disse no outro texto, eu sempre penso naquele provérbio tibetano. Se você tem um problema que tem solução, então você não tem um problema. Se você tem um problema que não tem solução, você também não tem um problema. Então não adianta se desgastar, porque não tem o que fazer, não há o que fazer. Em termos, né? Então, assim, se você tem um problema que tem solução, o que você tem que fazer? Focar na solução e buscar saída, né? Se movimentar para conseguir solucionar. Agora, se você tem um problema que não tem solução, o que você tem que fazer? Buscar as possibilidades e as formas de se adaptar às possíveis realidades ali que se apresentam no momento, né? Então, conseguir criar formas de conviver com a realidade que se apresenta no momento, né? Então, esse texto, né, quando eu falo que a gente tem que sair da ilha, é justamente sair um pouquinho de nós mesmos para observar qual o contexto do que a gente está vivendo e buscar as saídas, né, as soluções. E todas as soluções estão dentro de nós mesmos, né? Muitas vezes a gente, quando eu falo da felicidade que é mal compreendida, porque muita gente coloca a expectativa fora, né? Aquela coisa de só vou me sentir realizado, só vou me sentir feliz quando eu conseguir comprar uma casa, quando eu conseguir me casar, quando eu conseguir ter filhos, quando eu conseguir me formar.
E isso vai protelando, e a pessoa acaba focando tanto no objetivo que ela não aproveita a jornada, que é na jornada que a gente se diverte, né? É na construção do sonho é que os aprendizados acontecem e que é a melhor parte da jornada, né? Essa caminhada até o destino é que é a melhor parte, que é onde você vai, né, aprendendo, vai apreciando a paisagem, vai conhecendo pessoas, conhecendo novos caminhos, novas lições, né? Tudo acontece ali no momento em que a gente está construindo, está buscando, né, os objetivos, né? Está caminhando, está fazendo a nossa parte, está dando ali o nosso melhor para atingir, né, o que a gente deseja. E muitas pessoas colocam a expectativa, né, nos outros e acabam não vivenciando todo esse trabalho interno, toda essa construção de se tornar a cada dia uma pessoa melhor em busca, né, da felicidade, né? Que a felicidade também ela é algo que não é assim um tempo, assim, uma vida plena de total êxtase, né, e alegria. A felicidade justamente ela é construída através dos altos e baixos da vida, através dos momentos de alegria, dos momentos de tristeza, dos momentos de vitória, dos momentos de perdas, dos desafios, né, das superações. E é assim que a gente vai construindo a nossa história e a nossa felicidade. Todos esses pedacinhos, né? Todos esses retalhos vão construindo aí a colcha da nossa vida, né? A nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa história e construindo uma pessoa mais plena e mais completa a cada dia. E o que a gente busca no final, na verdade, é paz de espírito, é se sentir bem com quem a gente é. Porque quando a gente está bem com quem a gente acaba se sentindo bem em qualquer lugar e também as pessoas acabam se sentindo bem ao nosso lado, né? Porque essa energia boa acaba contaminando tudo ao redor, né? Acaba envolvendo a todos e a todos os lugares e a todas as pessoas que estiverem convivendo com a gente. Então, quando a gente vai se trabalhando por dentro, né, o trabalho primeiro é dentro, para depois isso ser externado e criar uma realidade positiva ao nosso redor, né? Então, tem até uma frase que diz: quem não é um bom ímpar, jamais será um bom par. Por quê? Primeiro a pessoa ela tem que se sentir uma pessoa plena e completa sozinha. Porque se ela for uma pessoa assim completa, ela vai ser feliz quando ela estiver, né, na companhia de outras pessoas consequentemente, ela vai atrair pessoas na sintonia dela e as relações vão acontecer de forma equilibrada, de forma harmoniosa. E é isso que a gente busca, né? Essa harmonia, essa plenitude, essa paz de espírito. E para isso a gente precisa fazer todo esse trabalho interno, né? Essa construção interna, e muitas vezes a gente precisa realmente estabelecer esse diálogo com nós mesmos. E para isso, às vezes, a gente precisa se observar, né? Observar as nossas circunstâncias com um certo distanciamento para conseguir ali olhar e entender quais os movimentos precisam ser feitos, né? Quais as atitudes precisam ter tomadas e quais as
possíveis soluções, quais as possíveis saídas que vão nos levar ali a um caminho mais leve, mais alegre e que vai assim agregar coisas positivas à nossa vida e trazer crescimento e evolução, que é isso que a gente está buscando, né? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.